Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela nossa querida Rede Amigo Espírita, que vem aí já há mais de uma década divulgando incansavelmente a nossa doutrina através de palestras, de estudos, de seminários, enfim, de todo tipo possível de divulgação da mensagem espírita cristã que tem transformado tantas vidas. Vocês não fazem ideia do tanto de gente que chega até nós, talvez pelo fato da gente ter um pouco mais de visibilidade, de aparecer um pouco mais aqui nas redes sociais, dando depoimentos fantásticos, assim, falando sobre essa transformação na própria vida, de mudança de padrão de pensamento, mudança de padrão de prática de vida diária, enfim. Tem relacionamentos sendo salvos, tem vidas ficando livres de desespero, de depressão, de angústia, de ansiedade, enfim. Eu falo sempre que, sem querer desmerecer a nossa abençoada doutrina, no sentido de minimizar ela, mas a doutrina espírita não está muito interessada em ganhar adeptos, não, sabe? Ela está interessada em fazer as pessoas aprenderem o caminho da felicidade. Então, isso eu acho sublime. Você encontrar em uma proposta algo que te preencha, que te conduza ao verdadeiro evangelho do Cristo, que é essa proposta, como um amigo nosso disse semana passada, qual o sentido da evolução? Não há outra resposta, a felicidade. Então, se você está em busca de felicidade, eu também estou, a Estela também está, vem com a gente, toda terça-feira aqui às 8 da manhã. Não é isso, Estela? É isso Bom dia para aí. todo mundo. Bom dia, meus irmãos. Com esse conhecimento que o Evangelho nos traz na caminhada do dia a dia, se formos um pouquinho esforçados, mas um pouquinho, não é uma coisa assim, oh, poxa, não vou virar anjo, Alciandro. Mas Vai aquela. demorar, hein? Vai Vai demorar. demorar. Mas aquela atitude que você tinha 10, eu dava um grito. Hoje eu já não dou grito, eu falo. Não, eu falava. Hoje eu às vezes penso e comento alguma coisa. E aí eu chego um dia que falo, não, eu não só não tenho que lutar para não falar, eu nem fico chateado com algumas coisas que antes fazia eu, como diz o pessoal, descer das tamancas. Isso dá diferença na sua vida? Poxa, dá muita diferença. Você já conviveu com pessoas pacíficas? Não tem gente muito iluminada caminhando por aí, né? Tô falando por base de nós aqui. Mas quando você encontra alguém já que busca e luta realmente pela paz, são pessoas diferentes, são pessoas que você tem vontade de ficar perto. Então, por que não sermos nós essas pessoas? E aí o pessoal realmente volta, eu estava escutando o Oceander falar, né, agora há pouco com vocês, o pessoal volta e diz, ó, tá tendo uma mudança muito grande na minha vida. E essa mudança não é uma prosperidade de dinheiro, você não tá ficando mais bonito, você tá ficando mais feliz, e isso é o que conta, é isso que importa, e a nossa luta, a nossa busca é a busca da doutrina. Foi a mensagem que Jesus trouxe aqui para nós. Então, Jesus abençoe a todos aí, vamos em busca da felicidade, de maneira que a gente pegue as rédeas na nossa mão. O nosso início aqui do nosso estudo, começando aqui com a nossa prece de hoje. Hoje estamos seguindo o Evangelho, então, de número 119, vamos falar sobre a desigualdade das riquezas. E é muito interessante que cada abordagem aqui traz cada reflexão, gente, é incrível. Por que será que existe tanta desigualdade nesse mundo, né? É uma injustiça social? Vamos ver o que os espíritos falam sobre isso. Mas antes, vamos para o nosso momento da oração. Vamos lá. Ó, tem uma roda grande já, hein? Gostoso acordar com mais de 100 pessoas estudando o Evangelho? Vamos lá. Divino Mestre Jesus, que maravilha podermos estarmos aqui, poder estar aqui reunido com tantas pessoas que estão buscando a mensagem do alto, às vezes se sentindo angustiado, aflito, preocupado, magoado. Ó Senhor, a sua mensagem cabe em nosso coração como um bálsamo, trazendo alívio e esperança. Partilhamos, Senhor, desse conhecimento com todos aqui. Estamos aprendendo nesse momento
a sermos pessoas melhores. E todos juntos aqui formando um ponto de luz no mundo. Isso é muito gratificante. Abençoado seja cada lar aqui presente conosco, fazendo reflexões sobre como poder melhorar um pouquinho a sua própria evolução. Abençoado seja todos, encarnados e encarnadas, envolvidos aqui nesse momento. Estamos juntos, Senhor, com o Senhor, caminhando de mais perto, não mais necessitando tanto de vossa misericórdia, mas na frente, das fileiras do bem. É o que precisamos e é o que nos determinamos a fazer. Gratidão, Senhor, que assim seja. Eu trouxe uma mensagem aqui do livro No Portal da Luz, uma mensagem que cabe em qualquer situação que você já tenha vivido. Aí, dá uma olhadinha. É de Emmanuel com Chico Xavier. Se há quem nos contrarie, instintivamente contrariamos também a muitos companheiros, e às vezes sem perceber. Se aqueles que ainda não se afinam conosco denotam erros aos nossos olhos, os erros que carregamos se destacam também nos olhos deles. Interessante, né? Sabe aquela velha história que você está indo lá no centro, anotar o nome no caderno do fulano, fulano está em outro lugar pedindo para você também desencapetar, tá não, Sandra? Quem de nós, né? Tá livre de ser um estorvo na vida de alguém, né? Quem de nós? Um abraço também aqui pro pessoal que tá chegando aqui agora. Vamos ver quem que falou aqui, que mandou um recadinho. A Márcia Pires está perguntando um centro que seja referência em Bonifácio. Ô Márcia, chama a gente depois do Messenger. Nós vamos passar 4 casas espíritas aí de Bonifácio, que a gente conhece, e vamos te encaminhar o endereço, tudo mais aí, tá? Chama a gente no Messenger aqui, oi ou Estela, que depois a gente passa para você aí, tá? Vamos então para o nosso estudo, gente. Agradecendo a companhia de cada um. Beijo para Maria Elza também que chegou aqui. Lá de Orímpia, nossa amiga. Carlão Vez que chegou também. Ei, Carlão, chega mais. Cláudia Táparo Brito. Enfim, toda a galera que chegou aqui. Sejam muito bem-vindos, tá? Vamos lá dar um início ao nosso estudo de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que bacana nosso livro aqui. A Estela tá com o dela ali também, o velhinho dela. A Cíntia Simone também chegou lá de Esteio, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. A Zaide Bacoche, enfim. Todo mundo que chegou aí, sejam muito bem-vindos. Hoje, dando sequência ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, o item 8, Desigualdade das Riquezas. Vamos ver o que os espíritos superiores nos dizem em relação a esse tema que causa em nós inicialmente, antes de estudar ele, uma certa indignação. Poxa vida, por que esse mundo é tão injusto? Por que tem tanta gente, tem tanto dinheiro, aliás, tanta gente com pouco dinheiro e pouca gente com muito dinheiro? Eu sou da categoria do de antes. Então, vamos lá. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude das diversidades, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário,
desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem a outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas, como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação, é um poderoso meio de ação para o progresso, né? Deus não quer que permaneça improdutiva e, por isso, que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso. Cada qual a possui por uma vez, por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado, ou a terá no futuro, uma outra existência. E o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque, Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamentam-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar a sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. E vamos ao comentário da Estela. Gente, quem de nós nunca pensou sobre isso? Sobre Deus vir e falar assim, ó, vou dar uma cota para cada um aí. Sabe aquelas casinhas? O pessoal chamava aqui em São José do Rio Preto de Coab. Sim. É tudo igual. Conjunto né? habitacional, né? Isso, é tudo igual. Meu pai e minha mãe, quando eu tinha 9 anos, se mudaram aqui para São José do Rio Preto. E um desses conjuntos que chamam SECAP, aqui em São José do Rio Preto. E aí hoje, depois de... Eles ainda têm a casa deles lá, tá alugado, eles estão morando aqui conosco hoje. E você vê que existem pessoas lá na SECAP. Bom, se eu mudei, eu tinha 9 anos, fiquei 30 anos lá, vamos colocar 40 anos atrás, de repente existia já aquele bairro. Não sei o tempo que a SECAP existe. Tem casa lá que tá do mesmo jeito até hoje. Sabe aqueles tijolinhos de placa? Tijolinho não, aquele muro de placa? Muro de placa, É normal. Ele faz, tá, mas eu não tenho problema com esse muro de placa.
Já um vizinho do lado fez um sobrado, com muro grandão, e foi tudo igual. Ah, mas a oportunidade ao longo do caminho ali é diferente. Pode ser. Sorte não existe, mas tiveram o vizinho do lado que construiu um sobrado, teve a oportunidade de trabalhar mais, não sei. Mas tem uma situação também dentro de nós que se chama acomodação. Existem pessoas que se formam na faculdade e tá bom. Existem pessoas que fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fala outra língua, faz outra faculdade. Isso é bom? Eu não sei, mas é de cada um. Essa desigualdade existe no ser humano. Essa inquietação por buscar mais. Fazia tempo que eu não via uma história ao vivo e a cores como de amigos nossos. Eu e o Sander conhece eles. Muito, muito amigos mesmo. Que eles nos contam que eles quitaram o carro deles fazendo trufa e cone trufado. Coisa de 15 anos atrás. E hoje são grandes empresários. Eles poderiam ter ficado lá atrás. Poxa, esse negócio de cone aqui dá dinheiro, Sander. Vou continuar fazendo cone. Né? A gente conseguiu quitar o carro, as parcelas do carro, fazendo isso daí na Páscoa. Mas eles procuraram outros negócios, fizeram trabalhando em outro lugar. Mas precisava disso? A palavra não é precisar. É a vontade de buscar mais. Isso não significa uma ganância prejudicial. Significa assim, poxa, Luciana, a gente ganhou essa casinha aqui, igual o do vizinho lá, igual o do outro, mas olha, ela veio sem ventilador. Ah, Estela, aí o Oceano é aquela pessoa que tá tudo bem, é assim, vamos viver na simplicidade. A gente dorme se abanando. Aí olha a cabeça diferente. Você mora dentro de uma casa, existe uma pessoa que tem um desejo de ter um conforto a mais e uma que é acomodada. Ah, não, você ainda podia falar para mim. E ele é o mais desesperado por calor ainda. Não, Estela, a gente dorme no chão, o chão é fresquinho. Enquanto o vizinho já está colocando até ar-condicionado. Mas não estou falando isso para comparar o vizinho. Estou falando porque o evangelho traz essa comparação. E se Deus viesse e desse então igual para todos? Questão de pouco tempo, iria ter pessoas já ganhando muito mais. Tem um estudo que fizeram sobre como que você pode ganhar dinheiro. Chamaram o pessoal que estudava marketing em uma faculdade e falou assim, ó, te dou $100 para você transformar esse dinheiro. E você tem que fazer a propaganda desse curso aí de alguma maneira. Vocês vão apresentar o que aconteceu lá no auditório para toda a universidade, lá nos Estados Unidos. E aí um foi lá e falou assim, nossa, eu consegui comprar um produto e vender pelo dobro. Nossa, o dobro. E o outro, investiu o dinheiro. E o outro, ele viu que a faculdade dele, o forte, era o esporte. Ele foi lá no pessoal que vendia artigos para esporte e disse assim, ó, eu tenho 1 hora de apresentação para a universidade inteira. Quanto você me paga para ir lá falar sobre os seus produtos? Aí o cara falou, te pago $1.000. E ele continuou com o 100 dele. Então, poderia ter alguém aí, e é claro que quando ele foi apresentar, ele falou assim, não, eu nem gastei meu 100, eu ganhei 1.000. Mas isso é um desejo de prosperar que tem no coração de cada um. Ah, mas eu quero. Acha, Luciano? É claro que eu quero dinheiro. É claro que eu quero ter isso, ter aquilo, mas quanto também dentro de você não tem de acomodação? Isso daí vai explicar por que muitas pessoas estão na miséria e tá tudo bem. Vocês assistiram aquelas reportagens sobre o local que chama Palafita? É Palafita, né, Luciano? É. Um dia eu assisti uma reportagem inteira, é muito tocante. Casa construída em cima de um brejo, assim, Isso. Né? Um local lamacento. Isso, elas são construídas em cima de rios, e aí o local que você passa é sempre aquele monte de madeirinha, então você tá sempre andando em ponte. Você tá suspenso. É. E aí eu falo, nossa, é um local muito insalubre, né? E aí você vai vendo a reportagem, acompanharam até o momento, e falou, ó, eu moro aqui há 12 anos, e o governo está sempre prometendo nos dar uma casa. Aí saiu os apartamentos deles. Só que lá no local que é palafita, eles não pagavam energia,
Eles não pagavam uma parcela ali de ter a casa, porque eles montaram ali o barraquinho deles de madeira, sem estrutura, sem nada, e foi ofertado para eles um apartamento com uma parcela mínima. Quando eu assisti, ainda estava fazendo as contas, é como se fosse assim, ó, você vai pagar R$ 400 por vez para poder aí estar morando nesse apartamento. Não é menos, é bem menos. É bem menos, acho que era 289. Não, R$ 70, 80, é muito pouco. Eu lembro que tinha pessoas que falaram assim, não é negócio bom para mim. Eu quero continuar ali no Palafita ali. E aí você vê o local, eles não tinham esgoto, ia tudo pro rio. Lavava roupa no mesmo rio. Os cachorros caíam no rio. Tinha gente que morava de cadeira de rodas ali, passando nas madeirinhas. E para ir para a escola, levar as crianças é uma dificuldade muito grande. E quando tem tempestade, fica todo mundo ali rezando, todos os barraquinhos de madeira estão rezando, porque vai cair a qualquer momento. E quando foi ofertado esse apartamento, tinha uma parcelinha, e aí fizeram as contas também. Aí, aqui a gente não paga energia, porque era tudo gato, né? Feito com aqueles monte de fiação puxada, entre aspas, roubada de outros lugares. E aí muitas famílias falaram, não é negócio não, vou ficar aqui. Não é interessante alguém te oferecer um apartamento para você sair daquela condição precária ao extremo? Se contasse para mim, eu falasse, não, claro que todo mundo saiu. Porque você vai ver a segurança dos seus filhos, você vai ver a sua segurança, vai ver um futuro. Imagina, assiste a reportagem. Muitos não quiseram sair. E muitos estão até hoje. Eu não sei se o Palafita desmanchou, mas ainda tem vários. continua. Ixi, não vai acabar fácil, não. E aí, esse em específico foi um local que eles fizeram a reportagem, que tem várias outras, não é? Então, daí nós percebemos, será que as pessoas pagam o esforço de estar melhor? Porque querer eu quero, é claro que eu quero. Não, mas eles tinham que dar o apartamento pra gente com água, luz. Na época, linha telefônica, hoje não tem mais linha telefônica. Aí sim, quer dizer, esforço zero. Esses dias a gente estava em uma reflexão com o pessoal, com os nossos adolescentes do Juventude ali do Ailuz, que são evangelizandos nossos, e nós abordamos a questão de, existe faculdade gratuita? Aí eles falaram assim, mas gratuita, de graça. Existe. Peraí. Mas o gratuito, você só está colocando a mensalidade, então por mês que você não paga. Mas se você já parou para pensar quanto uma pessoa pagou para entrar nessa faculdade pública? Pagou enquanto está todo mundo indo no cinema, eu estou estudando. Enquanto está todo mundo comprando aí o tênis da moda, o telefone de última geração, eu estou comprando livro, eu estou estudando. Então pagou de outra maneira, e o progresso vai ser sempre assim, com muito esforço. Existia um programa na Rede Globo, eu não sei se vocês vão lembrar, do Luciano Huck, que chamava Lar Docilar. Você lembra, Luciano? Lembro. Eu vi uma situação uma vez, eles chegaram na casa de uma família oriental e eles eram aqueles famosos acumuladores. A casa era um regaço. E aí o Luciano Huck foi lá, transformou a casa, né? A equipe dele lá do lado. Tirou aquele monte de lixo? Nossa, tirou o lixo, colocou uma decoração moderna, aumentou um espaço lá, ficou um pitelzinho a casa, coisa mais linda. E a equipe volta para visitar um ano depois. Gente, um ano depois. Tava tudo igual. Tava igualzinho. Um ano. Então aí a gente para e pensa assim, será mesmo? Com sua consciência, você tem filho? Você tem filho ou neta? Olha a diferença de como um cuida do brinquedo e como o outro cuida. A diferença de como um faz as tarefas, os deveres da escola, como o outro faz. Como um organiza o quarto e o outro não. Como um organiza os seus brinquedinhos, seu quarto, suas roupas, e como o outro faz. São diferenças gritantes. Ótimo, mas vocês são educados na mesma casa? E são tão diferentes assim? São. Imagina a humanidade. Se os seus filhos, os seus netos, seus sobrinhos, crianças aí que vocês conhecem, que moram e são educados na mesma casa, tem uma discrepância na relação em ganhar dinheiro e gastar dinheiro, em querer coisa melhor e se contentar com pouco. Se existe uma diferença grande assim em crianças da mesma família, imagina a humanidade. Daí a gente tira a base de que Deus então vai vir, vai falar, vamos ver, vou transformar tudo em um condomínio fechado, assim. Sabe aqueles condomínios que nós são em morar bonito?
branquinha. Tem casa que o pessoal deixa as crianças rabiscar a parede, bater bola dentro da sala. E aí? Aí você volta um ano para visitar esse pessoal que mora. Você deu uma casa num condomínio fechado e a casa tá parecendo. Quebra uma torneira e a pessoa não Não, não conserta. conserta. Ah, essa tomada aqui não tá funcionando. Ah, não tem problema não. Vamos usando aquela ali, ó. Aquela ali pifa também. A gente usa aquela lá da cozinha. Olha, tem uma telha vazando ali. Ah, tira essa telha aí, a gente põe um plástico Vamos pôr ali. um balde aí, vamos segurar a É. goteira. E assim como existe pessoas que falam, ai não, olha isso aqui, essa torneira quebrou, eu vou arrumar agora. A diferença na mente de cada um vai fazer essa sociedade em que nós sonhamos que essa desigualdade pode, com piscar de olhos e um estalar de dedos de Deus, e mudar tudo. Só que está dentro de cada um. Está dentro. Somos pessoas, às vezes, indisciplinadas, e você não ter. Não chega. A palavra ganância vai parecer para nós algo muito ruim. Você não tem vontade de prosperar, mas eu estou sabendo, Estela, que a gente tem que viver na simplicidade. Simplicidade com conforto. Mas tem gente que não liga. O de qualquer jeito tá bom. Então, como que pode ser categorizado uma pessoa assim? Sem taxar ninguém, sem julgar, pode ser que eu sou essa pessoa também. Ah, de qualquer jeito tá bom? Eu sou uma pessoa que, se Deus desse a mesma coisa que o outro e todo mundo tem, o meu de qualquer jeito ia ficar bem esculhambadinho, enquanto o outro, não tô satisfeito com isso. Vou fazer um puxadinho ali, vou pintar essa parede aqui, vou fazer um remendo. Assim como a casa que eu falei lá do meu pai, lá na Secap. Era Coab, todo mundo igualzinho. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro e um quintalzinho. Tudo igual. Aí chega um morador e fala assim, não, eu vou murar aqui, né? Eu vou murar, eu quero privacidade. Mas você ganhou o muro de placa. O muro de placa, sabe aqueles muros que vem até a metade do corpo? Todo mundo fica assim no muro, olhando a vida do outro. Aí tem um vizinho que fala, não gosto, né? Eu vou aumentar aqui. E dentro da casa dele lá? Dentro da casa dele é o que eu falei. O pessoal já começa a falar, não, vou pôr um ar-condicionado. Vou fazer um jardim de inverno. Ai, mas na casa de Coab? Claro, por que não? Precisa ser numa casa de condomínio? Precisa ser onde você quiser. Só que eu sou satisfeita assim com pouco. Se nós todo mundo fosse da mesma categoria de pessoas assim, eu vivo com pouco, assim, você não ia ter air fry. Não ia ter inventado air fry. Não ia ter inventado micro-ondas. Ah, não, Luciana, eu sou tão acostumada a esquentar aqui no fogão. Não ia ter chuveiro elétrico. Por que chuveiro elétrico, Luciana? Eu esquentar água ali na bacia, eu tava banho de bacia. Que progresso que a gente ia ter se fosse todo mundo acomodado. Isso não significa viver na simplicidade. Simplicidade é você poder ter o seu ar-condicionado, ter tudo, mas não ser uma pessoa exigente com o outro. Não, peraí, eu gosto de conforto, Luciano. Vamos esforçar esse mês aí, vamos comprar um ar-condicionado, a gente paga parcelado, beleza? Te deixa de comer um pouquinho, passear, vamos. Ah, então vocês são pessoas luxuosas e exigentes. Não, eu só fiz trocas. Trocas que as pessoas... Ah, não, eu prefiro aí, sem julgar ninguém, mas eu prefiro fazer, comprar meu cigarrinho, pagar meu churrasquinho, e tá tudo bem também. Mas perceba que aí o mundo, com pessoas que sempre tá tudo bem assim, de qualquer jeito, a gente não ia ter o progresso que nós temos, nem carro você ia ter. Fala, pra quê? O cavalo leva a gente aí. A gente puxa o boi, Uma leva, põe uma carroça, né? carroça aí. Aí você vai mais atrás, nem roda ia ter. Por quê? Porque ali tinha nos homens da caverna, todos eles eram acomodados. Para que fazer uma roda para levar? Minha perna leva eu daqui ali. Então, ainda bem que existe no mundo pessoas que não são acomodadas. Porque hoje, na medicina, eu estava vendo um estudo aqui dos meus amigos, que inclusive eu vou na clínica deles hoje. Em 1970, quando eles abriram a clínica, eles tinham sonda de auscultar a barriga da grávida. E aí vem alguém que não é acomodado e fala assim, que é isso? Eu vou fazer um negócio que se chama ultrassom para ver ali a criança. E hoje a gente já tem exame morfológico com o bebê ali na barriga da mãe. A gente consegue saber o sexo da criança. Isso não é importante, né? Pessoa, aí já é um desejo de cada um. Mas aí já alguém vem e inventou, não, eu vou colher sangue da pessoa, eu já sei o sexo da criança.
Ah, mas e se eu tivesse ficado lá na época do. Deixa eu escutar, essa criança tá viva aqui. Peraí, fica quieto, Luciano, que eu vou ver o coraçãozinho da criança aqui. Olha só. Hoje você vai fazer. Quem que já fez aí exame de ultrassom, acompanhou alguém? O pessoal põe aquele Um um gel, né? gelzinho, põe aquele negócio na barriga. Você já vê a criança, pititico assim. Eu já vi o coraçãozinho dela. Olha que lindo. Por quê? Porque teve pessoas que saiu do. Ah, esse jeito aqui tá bom. Ficar escutando aqui. Então, ainda bem que existem essas pessoas. E eu desejo mesmo que você seja uma dessas pessoas. E aí tira da cabeça essa história de que Deus é injusto, porque, poxa, é só Deus divide tudo aí. Aí a gente já começa a pensar, vai dar na mesma. E é isso aí, gente. Inclusive, o evangelho vai além. Ele diz assim: se tivesse todo mundo com a mesma quantidade de dinheiro, igual repartição, não haveria espaço para que então houvessem pesquisas, né? Porque as pesquisas para desenvolver novos produtos custam muito dinheiro. Você imagina quanto que custa para poder, por exemplo, fabricar um carro. Agora, se você falar, não, vamos nos contentar, todo mundo andar de Fusca aí pela eternidade, e um motorzinho ali 1.300, refrigerado a ar, um Você até quer carburador. ficar feliz de ter um Eu fusquinha, gosto de né? Fusca, né? Então, para mim, não ia ser mau negócio, não. Só que, assim, não podemos deixar de afirmar e reconhecer que se trata de uma época que já passou, né? Não é mais atual, não é confortável, não é prático, não tem nada de vantagem você falar que vai continuar andando de Fusca aqui pela eternidade e tá bom. O barulho, né? Tem uma vizinha nossa, tem um carro elétrico aqui, ele nem faz barulho, né? Ele chega assim, ele tá E o flutuando. Fusca? Tá, 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 O tá, tá, Fusca já barulhento, poluente, né? Enfim, não é tão produtivo a potência dele, quer dizer, ele gasta um combustível mais do que poderia se fosse um motor atual, que ele é mais otimizado, quer dizer, ele tem mais potência os motores atuais e gasta menos combustível. Estudo fruto de um estudo, de uma busca por tecnologia que custa dinheiro. Então, ainda bem que existem os magnatas do mundo, as pessoas que têm grande soma, que elas não se acomodam e continuam em busca de alavancar o progresso da humanidade. Meus amigos, a gente apresentou esse estudo aqui já até em palestra, enfim, já estudamos bastante esse assunto. E uma curiosidade que eu fiz de pesquisar, inclusive hoje de manhã, há uns anos atrás eu pesquisei sobre esse assunto, de saber qual que é a quantidade de dinheiro que tem no planeta, qual que é a quantidade de riqueza que tem no planeta. E aí tem uma cifra lá astronômica de alguns trilhões de dólares, enfim. E aí fizeram então uma divisão para descobrir quanto que daria em dinheiro para cada habitante do planeta adulto, cada adulto do planeta se recebesse, falar assim, ó, vamos pegar todo o dinheiro do mundo e repartir em igual parte para todos os adultos do mundo. Daria 100 mil dólares para cada um. Aí você fala, nossa, hoje 100 mil dólares, o dólar está na faixa de R$ 5, nossa, 500 mil reais para cada um, poxa. E aí o Evangelho vem dizer para nós o seguinte, se isso realmente acontecesse, como a Estela falou aqui no início, em coisa de um ano, já ia ter gente endividada, devendo, já na miséria, já ia ter gente com mais audácia, com mais perspicácia, e alguns até, óbvio, não vamos questionar isso sem dúvida nenhuma, alguns uma linha até de malandragem, sabe, de uma certa desonestidade, já iriam acontecer de ter várias pessoas já milionárias de novo. Já ia ter gente, depois de um ano, com 10 milhões de patrimônio, e ia ter gente já devendo mais de 500 mil. Pô, mas caramba, você não pegou 500 mil aí na mão? Foi feita uma divisão justa para toda a humanidade, aí você estava com 500 mil agora, passou um ano, você está devendo, que você não tem mais os 500, ainda está devendo mais 500, mais 1 milhão. Fala, pois é, isso é fruto da indisciplina moral nossa. Então, sem dúvida nenhuma, há muito tempo atrás, houve uma ideia de que, então, se fosse feito esse tipo de tratado, iria ser algo justo para toda a humanidade, que é o chamado comunismo. Vamos comumente dividir tudo em igual parte para que não haja injustiças e etc, etc. Só que aí o Evangelho vem dizer para nós o seguinte: se isso realmente acontecesse, se fosse algo
louvável, se funcionasse, teria que então todas as pessoas terem o mesmo padrão de pensamento para haver justiça. Mas como cada um tem um padrão de pensamento diferente, iria então estimular o preguiçoso a continuar sendo preguiçoso, porque ele não ia ficar com medo de perder nada, porque automaticamente estaria garantido para ele igual parte, semelhante ao que o outro recebe, mesmo que o outro seja menos preguiçoso, vamos dizer assim, e iria causar um grande desânimo naquele que quer melhorar de qualidade de vida, que não gostaria de viver na mesmice, que a pessoa considera isso. Não, eu não quero viver, que nem a Estela falou, não quero viver nessa casinha padronizada aqui de Coab, eu quero melhorar minha casa, eu quero construir um quarto a mais, um banheiro a mais, eu quero, se possível, pôr uma banheira de hidromassagem na minha casa para me dar aí uma qualidade de vida, me dar um conforto. Vocês acham que está errado? As pessoas que querem melhorar de vida? Vocês não acham que faz parte de um processo de evolução moral da parte daqueles que têm um desejo de melhorarem o seu padrão de vida? De sair do fusquinha, como eu brinquei, e comprar um carro, por exemplo, que tenha ar-condicionado, um carro que seja muito mais confortável, mais macio para poder rodar por aí, um carro que gasta menos combustível, faz menos barulho e polui menos. Vocês acham que estão erradas essas pessoas? Obviamente que não. Porque para conquistar algo que passa da média, o indivíduo tem que se esforçar. Ele tem que trabalhar mais, ele tem que estudar mais, ele tem que se empenhar mais. E isso é progresso moral, é progresso do espírito. Então, se institucionalizar o chamado comunismo, e aqui eu não estou fazendo nenhuma. Não estou fazendo propaganda política, não tô aqui com nenhum tipo de partidarismo. Por favor, gente, entendam o que eu estou querendo dizer aqui. Está dentro do evangelho isso. Não sou eu que estou dizendo, eu só estou aqui concluindo embasado no que o evangelho nos disse. Que, por exemplo, se houvesse então esse chamado comunismo, estaríamos todos fadados a viver todo mundo igual, só que ia durar pouco tempo essa igualdade. Iria desestimular os que querem fazer o mundo alavancar, o mundo progredir, e iria estimular a preguiça, aquele que já tem essa tendência de ser preguiçoso. Então, como disse aqui a nossa Jacir Terezinha Lovato, ela falou assim que o pai dela dizia assim, não deu peixe, ensine a pescar. Esse é um ditado que eu já ouvi também muitas vezes, viu, Jacir? Só que assim, inicialmente, quando você encontra alguém que está com fome, você não vai poder falar para a pessoa, vem cá, segura a varinha aqui que eu vou te ensinar a pescar. A pessoa não está aguentando nem segurar a varinha. Ela está fraca, ela precisa comer. Então, o que tem que ser feito realmente é socorrer a pessoa. Então, você vai lá dar o peixe para ela que você pescou. Vai lá, sacia a fome dela, mas depois realmente é isso que tem que ser feito. Depois que a pessoa já recobrou a força, já está aí mais preparada, aí ela tem que realmente andar com as próprias pernas. Senão, ela perde a dignidade dela. Senão ela passa a ser assim, alguém que só vive porque tem alguém sustentando ela. Isso não é digno. Ninguém quer viver assim. Eu não quero viver assim. Se alguém falasse para mim, Sandro, é o seguinte, ó, saiu um novo plano agora do governo, que você não precisa trabalhar mais, viu? Você pode ficar em casa aí, fica aí, assistindo televisão, fica de boa aí, que o governo vai te mandar aí uma cesta básica todo mês e... Aí a pergunta que ficaria na minha cabeça é, mas quem vai dar dinheiro pro governo? Né? De onde vai vir o dinheiro do governo? Ah, vai vir da classe mais rica. E será que essa classe mais rica dá pra gente colocar todo mundo no mesmo balaio? Será que todo mundo ali ganhou dinheiro de maneira desonesta? Ou será que essas pessoas mais ricas, dentro delas, tem várias, aliás, eu considero que a maioria, que se esforçou bastante para poder conseguir conquistar o seu patrimônio, e honestamente, que eu conheço muita gente muito bem de vida e que conquistou seu patrimônio de maneira muito honesta. Não vou falar de ninguém aqui, óbvio. Tem até gente aqui nos assistindo, que está nesse padrão aí, que conseguiu conquistar porque trabalha, porque se esforça, porque trabalha até de noite, que fica fim de semana trabalhando. Enquanto tem gente, como a Estela falou, enquanto tem um tá passeando, o outro tá, sabe, tá no clube, tá... E também não tá errado você ir no clube, passear, não tá nada errado. São escolhas, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Mas não queira se nivelar, não queira achar
que existe injustiça da parte de Deus, Sorte. porque não existe. Não existe injustiça vinda da parte de Deus. E aí o evangelho ainda diz o seguinte, olha, aquele que não tem dinheiro hoje, ou já teve, ou um dia vai ter. Então não se preocupe. Você está aí hoje numa situação financeira que você não gosta, você pode ter certeza que um dia, em outras encarnações, você já teve a oportunidade de ter mais dinheiro que você tem hoje. E se você tem um acesso ao seu histórico espiritual, tem a convicção de que você jamais teve dinheiro, você pode ter certeza que a providência divina vai preparar para você essa circunstância. Então você vai experimentar sim como que é ter dinheiro e ter fortuna e ter uma família, né, com base sólida aí financeira e com bastante patrimônio e tal. E o evangelho ainda diz o seguinte: olha, tanto a pobreza quanto a riqueza são duas provas. A pobreza, uma prova e um teste para ver se você não entra em desespero, para ver se você não entra em linha de inconformismo, de revolta, e a riqueza para ver se você consegue ser generoso, consegue combater o seu egoísmo, consegue combater o desperdício, a preguiça, porque você tendo dinheiro sobrando é muito fácil você desenvolver a preguiça. Ah, por que eu vou trabalhar hoje? Eu estou com 3 milhões no banco guardado lá. Conta tá tudo paga. Ver pessoas. É. Pessoas são Ah, não quero ver estranhas. pessoa, não. Vou ficar em casa aqui hoje. Tem uma série nova aí no Netflix. E eu comprei uma televisão de 180 polegadas agora, com vários subwoofers. Já Me tem dão um um som. cinema na minha casa. É, desculpa aí vocês, mas eu comprei uma cadeira aqui que faz até massagem enquanto eu assisto meus filmes aqui Então, você tem uma grande chance de cair numa grande cilada. Portanto, estamos sendo testados o tempo inteiro. Tanto você que tem dinheiro, tem média condição financeira, tanto você que está com pouco dinheiro. Você está sendo provado para ver se você já adquire virtudes com as circunstâncias que você experimenta hoje. Sem dúvida nenhuma, não dá para nós normatizarmos e nivelarmos todos nós. Isso é impossível. Tanto que, como disse uma amiga agora há pouco, ela falou assim, olha, basta você olhar o exemplo da sua mão. Vocês estão vendo aqui algum dedo igual ao outro, não? Tem algum do mesmo tamanho, mesmo formato? Não tem. Os dedos das mãos são diferentes. Cada filho seu é diferente. Cada irmão seu é diferente um do outro. Aí de vez em quando aparece vamos dizer assim, uma coincidência aí de você encontrar alguém, nossa, eu tenho um irmão meu que é igualzinho eu, ele pensa igual eu, ele trabalha igual eu, ele se esforçou igual eu me esforcei, e ele tem o mesmo patrimônio que eu, e a gente compra até o mesmo carro, da mesma cor, mesmo ano, tudo igual. Acontece? Essa é a exceção, não é a regra. A regra vem dizer que nós somos diferentes. E baseado nessa diferença, o Evangelho nos afirma assim: lembre-se que você precisa conviver com pessoas que estão acima de você em nível evolutivo e pessoas que estão abaixo. Convivendo com os que estão acima, você indiretamente se vê estimulado a melhorar. Então, por exemplo, eu tenho vários amigos que são muito mais evoluídos que eu na área do estudo, na área do esforço, na área do trabalho, na área da disciplina, por exemplo, de fazer atividade física, ter um corpo mais em forma, mais malhado, mais saudável, ter uma melhor aparência. Por que tem gente mais bonita que eu, mais disciplinada que eu? Para eu aprender a ser assim também. E por que tem gente que está abaixo de mim, que eu vejo que está ali na miséria, na preguiça, parece que a vida não flui? É porque a pessoa precisa do meu auxílio. Então, eu estou sempre aprendendo, estou sempre ensinando. Feliz daquele que está em constante processo de descobrir que todos são seus mestres. Aí do teu lado, como a Estela falou, você tem um vizinho aí, pode ter certeza que todo mundo tem um vizinho que é mais esforçado, trabalha mais, estudou mais, tem mais audácia, mais coragem de enfrentar a vida, e ele está com uma casa muito mais bonita que a tua. Você passa na frente da casa dele e fala, nossa, meu cara fez uma reforma aí que ficou bonito demais da conta. Que nessa vizinha nossa aqui da frente, ela tem um carro híbrido.
né? É um Corolla híbrido. Nossa, mas o carro é bonito demais. E ela chega assim, ó. O Excelente. barulho é esse aqui, na hora que ela chega, ó. Olha que barulho, não tem barulho nenhum, é elétrico. Até 60 quilômetros por hora ele roda com os motores elétricos que o carro tem. Aí acima de 60 por hora ele aciona o motor a gasolina lá. Por isso que se chama híbrido, né? Então um carro faz mais de 20 quilômetros com litro de gasolina. E não polui. E não faz barulho. E, enfim, quando ele está rodando elétrico, ele não tem gasto nenhum de combustível, de gasolina. Quer dizer, ela trabalhou, ela se esforçou para comprar esse carro, que não custa barato. É um carro hoje em dia ainda não é comum, é caro. Agora, se ela, por exemplo, conseguiu conquistar esse dinheiro para comprar esse carro de uma forma ilícita, aí já é um problema dela, que eu não sei dizer, mas eu acredito que não, pelo que a gente conhece ela aqui. Uma pessoa que estudou bastante, conseguiu passar num concurso, por exemplo. Ou então, mesmo não passando em concurso, ela teve a audácia de criar um empreendimento que lhe desse uma boa renda. E ela foi lá e comprou o carro. Né? Ela não chegou na concessionária e falou: Ó, me empresta esse carro aí para eu ir andando com ele, para eu experimentar ele. A concessionária falou assim: Não, se você quiser, você tem que pagar ele. Você vai ter que entregar na nossa mão aqui uma soma considerável de dinheiro. E não é pouco, não. Pô, aí hoje deve estar quase R$ 200 mil um carro desse. Então, mas como é que você junta R$ 200 mil? Trabalhando bastante, poupando bastante, se preparando. Se você for fazer um financiamento, você tem que ter a disciplina de saber se você vai dar conta de pagar a parcela. E tudo isso vai te motivar a você criar hábitos de, por exemplo, não, eu não vou sair hoje, porque eu preciso poupar. Se eu sair hoje para comer um lanche aí, eu vou gastar ali uns cento e poucos reais. Esses cento e poucos reais aí, se eu ficar em casa, eu só fazer ali uma jantinha aqui, eu vou gastar aqui na minha casa uns R$ 30, eu faço uma janta boa e tá Pago tudo minha bem. água, minha luz, Sim, então eu não vou gastar cento e pouco, eu vou gastar só 30, ficando em casa, faz um ovinho, um arrozinho com feijão, tal, frita ali um filezinho de frango e tá tudo ok. E aí eu vou pagar a parcela do carro, então. Então percebam que essa disciplina é o que transforma a pessoa em alguém de valores morais relacionados a essa questão de raciocinar, de calcular, de usar a inteligência, de otimizar o seu dinheiro. Ué, eu lembro que eu trabalhava numa firma de joia quando eu era jovem, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos, 20 anos de idade. E a gente trabalhava em média, tinha 12 pessoas, 12 homens, né? Era uma firma que só tinha homem lá. Só tinha uma moça que trabalhava que era secretária. E eu lembro desses meus amigos que a gente recebia todo dia 5. Eu lembro, era muito engraçado isso. Eu juro para vocês, quando era dia 7 já tinha gente falando que não tinha mais dinheiro. Você acredita? Amigos nossos lá. A gente dava risada, tirava sarro. Mas como que você acabou o dinheiro? Você recebeu faz 2 dias, você recebeu na segunda-feira, quarta-feira o cara tá pedindo dinheiro emprestado para os outros. Chegava um senhor para vender salgado lá, vendia esfirra, vendia coxinha. E aí ele falava, ó, dá para pendurar aí para pagar o mês que vem. Eu falava, não acredito, você recebeu faz 2 dias, você não vai pagar a coxinha pro homem aí. O cara já não tava mais com dinheiro. Quer dizer, é a desorganização. E todo mundo ganhava relativamente igual, assim. Apesar de todo mundo trabalhar comissionado, mas é difícil alguém que ganhasse, por exemplo, um exemplo hoje, um ganha 5 mil, o outro ganha só 1.000. Não, um ganhava 3, outro ganhava 2,5, outro ganhava 3,5, né? Todo mundo ganhava mais ou menos parecido. Que a comissão era igual para todos, né? Então tinha aquele que se esforçava mais, trabalhava mais, conseguia desenvolver aptidões para poder produzir com mais agilidade, sem perder a qualidade, e portanto ganhava mais, né? Era comissionado. E tinha aquele que trabalhava menos, e geralmente o que trabalhava menos, não tinha tanto empenho assim, era o que realmente chegava daí 2 dias de ter recebido, não tinha mais dinheiro nenhum. Então você imagina, se você acreditar um dia que a justiça de Deus, né, vai chegar um dia e falar assim, atenção, hein? A partir de hoje, chegou aqui, não é o juízo final ainda não, é um pré-juízo final. Vamos colocar todo mundo aí para ganhar o mesmo tanto, morar na mesma casa, ter o mesmo carro. Olha, ia ser um fracasso tão grande. Pouco tempo. Ia ser um fracasso tremendo. A inteligência divina eu já ia começar a acreditar que é uma desinteligência divina. Eu já ia começar a duvidar, sabe? Então, do jeito que tá, gente, por mais que existam injustiças, por mais que existam aqueles em que
o governo não dá uma boa assistência. Por mais que existam aqueles que o governo deveria até taxar, cobrar um pouco mais, sim, eu acho que quem ganha mais poderia contribuir um pouco mais, porque não vai fazer falta. E se nós fôssemos governados por sistemas, né, bem próximos da perfeição, né? E a gente sabe que não é. O sistema político que a gente vive, mundialmente falando, não só aqui, ele é muito falho, ele tem várias brechas. Mas se nós fôssemos governados por sistemas de justiça, sem dúvida nenhuma, iriam existir muito menos desigualdades sociais. Quer dizer, não iria, no mínimo, não ia ter gente passando fome nesse mundo. Porque a fome é um negócio que é altamente condenatório para todos nós. Quer dizer, se tem uma pessoa nesse mundo passando fome, nós temos responsabilidade com isso. Isso vai pesar contra nós. Portanto, para finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, eu convido você a refletir. Você está com dificuldade financeira? Tô. Acho que uns 80% quem está assistindo agora está pensando nisso, né? Será que essa dificuldade financeira não está querendo te conduzir para você ser alguém que poupa mais? Seja mais cauteloso com seus gastos? Será que será que a bondade divina que te ama, será que eles não estão desejando que você se mova a se esforçar um pouco mais, a estudar um pouco mais, a melhorar o trato com as pessoas com quem você lida? Eu vou falar do meu exemplo aqui. Eu atendo quase a faixa de 70 pessoas por semana eu atendo. E eu vou falar para vocês, não é fácil, porque eu tenho 70 patrões, né? Então eu tenho que agradar 70 pessoas que me dão aí a honra de lhes atender, e as pessoas me pagam por isso, porque eu vou lá até a casa delas, eu faço o tratamento. Então, sem dúvida nenhuma, enquanto eu estou trabalhando dessa maneira, eu estou sempre tendo que vigiar o que eu falo, como eu me porto, qual material que eu vou utilizar, se é um material de boa qualidade ou se não é. Eu tenho que deixar as pessoas satisfeitas comigo. Senão eu perdi, senão eu perco o meu ganho, eu perco os meus patrões, né, que eu brinco sempre aí. Como tem alguns deles aqui me assistindo aqui hoje. Então, as pessoas com quem eu lido todo dia estão indiretamente me motivando a eu me tornar uma pessoa mais responsável, mais competente. Eu tenho que continuar estudando sempre, eu não posso me deixar ficar um retardatário na minha profissão, eu tenho que estar sempre atualizando os meus estudos, as novas propostas, as novas dinâmicas do tratamento que eu realizo. Então, isso está me movimentando, isso está me fazendo crescer espiritualmente. E óbvio que, consequentemente, eu tendo bastante gente para atender, eu tenho um ganho maior, eu tenho uma melhor renda, eu consigo. Esforço maior. Eu tenho que ter um esforço melhor, mas eu vou ser recompensado por isso. Então, você que está me assistindo, você está com dificuldade? Faça um planejamento melhor da sua vida. Entre na tua cabeça o seguinte: não pode de jeito nenhum, você não pode gastar mais do que você ganha. Você não pode. Você ganha 3, você não pode gastar 3,5. Você tem que gastar 2,5, guardar um pouquinho, sabe? Ah, mas eu não consigo, porque não dá. Não, você pode dar a justificativa que você quiser. Mas alguma coisa você tem que fazer. Porque a conta não pode. Você não pode ficar no vermelho todo mês, senão vai virando uma bola de neve. Vocês já viram como é que é a bola de neve? Você joga uma bolinha de neve numa ribanceira assim, ela vai aumentando, assim, ela vai descendo, chega lá embaixo, tá parecendo uma roda de caminhão, assim, de neve. É assim que vira. Então, meus amigos, a desigualdade das riquezas, ela existe. Porque existe desigualdade de caracteres morais nossos. Enquanto um está se esforçando nesse momento, tem gente que está assistindo nós aqui que eu sei. Está ali trabalhando, está ali com fone de ouvido, ou está ali, não está nem assistindo nós, só está ouvindo o que nós estamos falando. A pessoa está ali, ó, está no trabalho. Tem quem pode, e também não está errado, tá de boa, deitadão ali no sofá, assistindo na Smart TV. A pessoa também trabalhou para isso. Tem um mérito nisso também. E tem aquele que deveria estar trabalhando, mas não tá? Ele tá assistindo nós aqui, tem que correr atrás do din-din, gente. Também. Porque quando você corre atrás do din-din, você está correndo atrás indiretamente de se melhorar moralmente em vários aspectos. Agora mesmo, por exemplo, daqui a pouco a Estela está saindo daqui, vou contar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Ela vai fazer uma palestra
numa clínica médica aqui de uns amigos nossos. Vai falar sobre vários aspectos para melhorar as relações entre os trabalhadores daquela clínica, que são vários médicos, várias secretárias, vários assistentes lá. Então ela vai receber por isso, ela vai receber um dinheiro. Só que ela teve que estar estudando desde semana passada. Ela vai ter que pegar o carro e ir lá, daqui até lá. Ela vai levar um projetor de slides, que custou dinheiro. Então ela vai ter que sair de casa e deixar os afazeres domésticos para fazer isso. Então tudo é trabalho. Então não tem ganho. Nossa, mas ela ganhou lá uma quantidade X lá, facinho. Não foi facinho, não. Ninguém ganha dinheiro fácil, não. Só ganha dinheiro fácil quem ganha na loteria, né? Aí ganhou fácil. Apostou 5 lá, ganhou 100 milhões. Aí, agora, fora aqueles que não estão ganhando na loteria, todo mundo está no esforço aí. Então, nós temos que compreender essas diferenças. E jamais aceitar as ideias desse tipo de proposta, como a gente falou aqui agora há pouco, do chamado comunismo, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não funcionou. Não tem nenhum país do mundo em que as pessoas têm liberdade e alegria de viver quando o sistema lá é regido por essa metodologia. De uma aparente, eu até acredito que aqueles que idealizaram essa proposta tinham uma boa intenção. Eu não nem duvido disso. Acredito que tinham um interesse de que diminuíssem as injustiças sociais e as diferenças. Mas na prática a coisa não funcionou. Não funcionou, não funciona e não funcionará. E quem está dizendo isso é o Evangelho. Quem quiser depois aí pode ler o Evangelho de novo, essa lição, o 8º item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia e releia, pegue palestra no YouTube, assista aí o Haroldo falando, o Divaldo, o Rossandro, sabe, tem muita gente falando sobre esse assunto e que vai concordar com tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, porque não tem como mudar a mensagem do Evangelho é essa, e nós desejamos que todos possam continuar nessa busca, por esse aperfeiçoamento. Você pode ter certeza, você se aperfeiçoando moralmente, consequentemente você vai ter ganhos também materiais equivalentes. Você vai passar a ser mais reconhecido, você vai passar a ser mais requisitado, você vai passar a poder cobrar mais pelo teu trabalho, mesmo que seja alguém, mesmo que tenha alguém que faça o mesmo serviço, mas cobra menos, mas você vai ter um primor, você vai ter um diferencial com o seu esforço, com a sua disciplina, com a sua camaradagem, com o seu empenho, com o seu respeito. E tudo isso demanda muito trabalho, trabalho moral, esforço, disciplina. E na Estela podia falar assim: eu vou ficar aqui em casa agora, vou fazer um almoço aí, vou ficar aqui de boa em casa. Não, ela vai sair agora. Ela vai pegar o carro, vai lá, vai voltar depois do meio-dia para casa. Nós vamos ter que fazer outro esquema aqui para almoçar hoje, né? Que ela não vai poder fazer o almoço aqui para nós, porque ela vai estar em outra atividade. Ela está se esforçando. E eu também estou saindo. Acabou aqui o evangelho, eu estou zarpando aqui. Eu pego minha moto e saio porque eu tenho 15 para atender hoje. Então vocês imaginem. Vou em Mirassol, enfim, vou em cidade vizinha, pego rodovia, às vezes passo frio, passo calor, tomo poeira, escapamento de caminhão, né? Tomo umas fechadinhas por aí. E assim, a vida é essa. A vida é de esforço. Então não acredite que você vai um dia receber bônus por ficar parado. Não acredite que a justiça divina um dia vai vir te privilegiar e você permanecendo de braços cruzados. Isso não vai acontecer. Você vai morrer de braços cruzados. Você vai morrer assim, ó. No caixão, você vai estar lá, em vez de estar assim, você vai estar assim, ó. Porque tá esperando acontecer uma coisa que não vai. Ninguém vai pôr comida na tua boca, não. Ninguém vai poder carregar você no colo, não. Porque nós não fomos feitos para viver no colo de ninguém. Nós fomos feitos para caminhar com as nossas próprias pernas. Nós fomos feitos para elevação, para produção, para atividade, para empenho. Estamos aqui nesse mundo para nos esforçar, para estudar, para trabalhar, para poder observar. Como eu falei, observa quem está acima de você, faz o que a pessoa está fazendo, copia ela. Ficou sabendo aí que ela acorda 5 horas da manhã? Acorda também 5 horas da manhã. Vai fazer uma leitura de um livro aí, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, vai buscar pão às 5:30 da manhã. Para de acordar às 8, está perdendo tempo. Não reclama depois do governo, não. Você está fazendo menos do que você poderia fazer. Então não reclame, por favor. Certo, gente?
Esse assunto aí é interminável, assim, sabe? Cadê o... Pega aí, vamos ver qual vai ser o assunto da semana que vem aí. Mudou. Semana que vem já vamos entrar no 9º item, a verdadeira propriedade. Olha só. Ver se dá para vocês lerem. Ó. Quem está ditando aqui é o Espírito de Pascal. O 9º item, então, Evangelho número 120, semana que vem. Fica o nosso convite para você. Tá com a gente, né? Já se programando aí, semana que vem, já põe teu telefone aí já para despertar aí, né? Para poder não esquecer. Eu esqueci o Evangelho. Tem amigo nosso que fala, nossa, na hora que eu fui ver já era 9 horas da manhã já. Então bota o reloginho para despertar toda terça-feira aí, 5 para as 8. Você já falou, ó, Evangelho lá. Vamos estudar juntos. Certo, meus amigos? A Sara colocou, é muito bom trabalhar, é muito bom se sentir útil. E Pois é. quem não pensa dessa maneira não está entendendo qual é o fluxo da vida. Né? Se você reclama do teu trabalho, pode ter certeza, tua vida vai ser um fracasso e o culpado é você. É isso. Porque se você não gosta do que você está fazendo, muda de ramo então. Ah, mas eu não gosto de fazer o que eu faço, então você está trabalhando na marra, então você não vai ter progresso. Você tem que fazer o que você gosta. Nem que você ganhe menos inicialmente. Ah, vou arrumar um serviço, vou ganhar metade, mas eu faço o que eu gosto agora. Como um amigo nosso, né, que era gerente de banco, fala, que tédio trabalhar nesse banco aqui, ganho bem, mas mexer com esses números aí, é um tédio. Sabe o que ele fez? Não, o que eu quero mesmo é ser cabeleireiro, vou ser cabeleireiro. E eu vou falar para você que hoje acho que ele ganha mais sendo cabeleireiro do que quando ele era gerente, porque hoje ele faz com um primor, com um empenho, com um gosto, ele ama o que ele faz. Então, vai buscar fazer aquilo que você ama, você nunca vai ter que trabalhar na vida, você vai fazer algo com satisfação. Vocês me dão licença aqui, que agora eu vou sair. Aí, pronto. Um beijo a todos, gente, valeu demais. Então vai com Deus. Lá vai a Estela no esforço dela aí. Isso aí, gente. Então vamos finalizar aqui. Vou centralizar mais aqui, agora que eu estou sozinho. Vamos para o nosso, então, momento da oração, para a gente dar os recadinhos finais aí. Vamos embora? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, que honra poder estar aqui mais uma semana, rodeado por tanta gente boa, que mesmo que não estando fisicamente presentes aqui no mesmo ambiente em que estamos, estão cada um aí nos seus lares, nos seus trabalhos, todos com esse empenho, mestre, em estarem ativos no trabalho de busca pelo conhecimento, de busca pelas resoluções que vão dar de bom direcionamento às próprias vidas. Que cada irmão nosso, mestre, hoje possa ter encontrado alguma alavanca de crescimento, alguma mensagem que possa ter feito sentido, que cada um possa, nesse instante, estar já propondo a si mesmo algumas mudanças, algumas novas resoluções, novas práticas a serem tomadas, que vão não só alavancar a vida deles financeiramente, aprendendo a poupar, a trabalhar mais um pouco, a gastar menos, mas também desenvolvendo em si a disciplina, o empenho, desenvolver também a abnegação, a renúncia de certos prazeres que não têm trazido bons benefícios para nós, renunciar às vezes de algo que dava satisfação, mas ao mesmo tempo fazia com que nós nos tornássemos pessoas mais endividadas, mais enroladas. Então, mestre, com esse estudo de hoje que o senhor nos proporcionou aqui, nós observamos que está tudo certo, que o nosso Pai Maior está observando cada um e designando a todos nós, mesmo que não nesse momento, na presente encarnação, mas todos vamos ter igualdade de condições, a todos nós serão oferecidos os recursos, todos nós poderemos experimentar a abundância material, para que um dia nós experimentemos e descubramos que nem só de dinheiro excessivo o homem pode então se considerar feliz. Muitos que não têm tantas posses, mas têm a disciplina, têm o empenho, têm a gentileza em pauta na sua vida, já se sentem felizes também. E a gente encontra também muitas pessoas de muitas posses e que não se sentem felizes, se sentem vazias. Que nós saibamos adquirir a sabedoria, mestre, que nos conduzirá a administrar bem o nosso patrimônio, mesmo que ele seja pequeno.
que nós saibamos crescer espiritualmente e nós não entremos em sintonias inferiores, jamais, de invejar aqueles que têm um pouco mais de posse ou de maldizer aqueles que têm menos condições que nós. Que nós saibamos ser produtivos, bons observadores e possamos auxiliar aqueles que estão aí necessitando do nosso apoio. Que cada irmão aqui presente nessa corrente, mestre, possa receber nesse momento o carinho nosso aqui meio da Estela e a gentileza que nos ofertam é para nós um grande estímulo. Desejamos então finalizar esse estudo, mestre, rogando a tua permissão para que na próxima semana estejamos aqui novamente com saúde, com discernimento, com alegria e sempre fiéis aos teus preceitos. Que nós não jamais caiamos em armadilhas de deturparmos a tua mensagem, mestre. Que cada irmão aqui presente que assiste nesse momento seja abençoado nesse momento. Aqueles que assistem também em outro momento, em outros dias, também sejam abençoados com saúde, com alegria e com um espírito de trabalho, de empenho e de gratidão a todos os recursos que nós recebemos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais, incansáveis, abnegados, carinhosos e que nos fazem tão bem. Na tua bênção, Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Que assim seja.